Olá, simpáticos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Muito bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre receptores elétricos. Os receptores podem ser entendidos como sendo uma espécie de geradores, só que às avessas. Dá uma olhadinha como é que é o diagrama e vê se não é parecido. Os receptores vão pegar a energia elétrica e vão transformar em energia não elétrica. Essa energia não elétrica pode ser de qualquer natureza. Infelizmente, essa transformação implica numa dissipação de energia, principalmente na forma de calor. É ou não é parecido com o diagrama que nós vimos sobre geradores? Um detalhe que é extremamente importante frisar aqui é que nessa transformação de energia, essa energia que vai ser transformada não pode ser exclusivamente térmica. Então chuveiros elétricos, ferros de passar e chapinha de cabelo não são considerados receptores, porque transformam toda a energia elétrica em energia térmica. Sendo assim, a análise matemática fica um pouquinho diferente, porque agora aquela energia útil que o gerador fornecia para o nosso circuito vai ser a energia total que o receptor vai utilizar. Desse total, uma parte ele vai separar para a energia útil desse receptor e uma outra parte, infelizmente, ele vai perder na forma de calor. Dessa maneira, a nossa equação para o receptor vai ter a seguinte aparência. A tensão total U agora será a tensão útil, que nós vamos chamar de força contra-eletromotriz, afinal agora ele está recebendo essa energia, mais aquela parte que é dissipada, que vai ser a resistência interna desse receptor multiplicado pela corrente elétrica que atravessa o aparelho. Notou que a equação é muito parecida com a fórmula do gerador, temos que tomar muito cuidado na manipulação dessa expressão. No gerador aparece sinal negativo e no receptor aparece sinal positivo. A sua representação no circuito elétrico também é muito parecida com a de gerador. Geralmente associamos o gerador àquele que apresenta a maior tensão elétrica. Veja um exemplo aí. Note que a representação é exatamente a mesma. A diferença são os valores de tensão. Então aquele que tiver maior voltagem vai ser o nosso gerador e aquele que tiver menor, ele vai ser o nosso receptor. Nós também podemos fazer uma análise gráfica da equação do receptor. Veja só como é que fica. Como se trata também de uma função afim, nós não devemos esperar um outro comportamento a não ser uma reta. A única diferença é que agora nós temos a reta de uma função crescente, isto é, à medida que o valor da corrente elétrica aumenta, a tensão que vai ser fornecida pelo circuito também vai aumentar. Aqui nós não temos o detalhe da corrente de curto-circuito, mas nós devemos ficar atentos porque se a gente aumentar muito o valor da corrente elétrica, significa que a tensão elétrica também está aumentando, então nosso aparelho pode se queimar. Uma forma de verificar isso é analisando exatamente a potência elétrica que esse aparelho consome. Veja a equação. A potência total utilizada para alimentar esse receptor vai ser a força contra-eletromotriz multiplicada pela corrente, mais aquela parte que é dissipada, ou seja, a resistência interna do receptor multiplicada pela corrente ao quadrado. Exatamente pelo fato da corrente estar ao quadrado na parte dissipada, à medida que a tensão elétrica que você fornece a um receptor aumenta, a corrente também vai aumentar, gerando um aumento na potência dissipada. E lembre-se, a potência dissipada, por ser na forma de calor, faz com que a temperatura aumente, por isso que os aparelhos queimam. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Sendo que uma parte da energia é perdida, infelizmente, nós também devemos comentar aqui sobre o rendimento de um receptor. Veja como é muito parecido com a forma de gerador que nós já estudamos. O rendimento desse receptor vai ser basicamente a energia que é útil dividido pela energia total, que vai ser a força contra-eletromotriz dividido pela tensão total, que antes nós chamávamos de tensão útil do gerador. Então aqui temos uma particularidade. Quando nós trabalhamos motores, por exemplo, é importante notar que quando a gente trava o eixo de rotação desse motor, toda a energia fornecida para esse receptor se transforma em energia dissipada, sendo um rendimento igual a zero. Nesse caso, é como se a força contra-eletromotriz valesse zero. Então o assunto da aula vai até aqui. Gente, muito cuidado nessa hora de analisar os receptores, guardem bem as expressões, relacionem bem. Quando trabalharmos questões que vão misturar tanto gerador como receptor em alguns resistores, nós devemos estar atentos como trabalha cada um desses elementos no circuito. Qualquer coisa, reveja essa aula, faça algumas questões e nos vemos na próxima. Café.